Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Kellen e o vídeo de hoje é vídeo de lançamentos do mês. Eu sei que em janeiro não saiu vídeo de lançamentos, então eu fiz um compilado de janeiro e fevereiro, porque na verdade vocês viram que tinha muita coisa para eu postar, então tiveram várias semanas em janeiro que saíram 3 vídeos no canal, até eu normalizar as postagens e tudo mais. Então, eu vou fazer esse compilado agora de janeiro e fevereiro. Eu fiquei até preocupada se ia ficar muito grande o vídeo ou não, para eu dividir em 2 partes, mas eu acho que vai dar para fazer em uma parte só. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Compartilhem com seus amigos, indiquem o canal para também estarem acompanhando as novidades aqui, as resenhas dos clássicos. E também muita indicação bacana aqui no canal para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar pela Record. A Record, eu separei uns 5 lançamentos, então tem bastante coisa da Record. A primeira é a edição revista de Tarde Demais de Colleen Hoover. Colleen Hoover, eu irei ler este ano um dos livros dela, mas este livro foi republicado e diz que teve algumas partes revistas pela própria escritora e acrescentou capítulos a mais. Então, se você tem interesse de conhecer que capítulos a mais é esse, talvez comprar o e-book, né, seja uma solução. Ele foi publicado a partir do dia 29, tá? De janeiro. O próximo é a continuação daquela série que eu já falei pra vocês que eu tenho muito interesse em ler, mas eu ainda não comecei, que é Uma Alma de Cinzas e Sangue. É o 5º livro da série, fora os spin-offs, porque além da série, tem os spin-offs da série. Então, assim, é uma série muito badalada com muito livro, gente. Ele também foi lançado dia 29 de janeiro e a capa tá muito bonita. Tá dentro do padrão das outras capas, né? E é escrito pela Jennifer L. Armentrout. Creio que seja esse o nome. Então, assim, eu não vou entrar no mérito do conteúdo do livro, porque eu quero ler essa série. Então, qualquer coisa que eu ler aqui vai ser spoiler. É o 5º livro, né, gente? Eu tô muito atrasada. Vou ver se nas promoções desse ano eu começo a comprar os primeiros livros, né? Pra gente poder ir lendo aqui no canal. O outro livro da Record que eu separei é o lançamento da Cidade da Lua Crescente, aquela série da Sarah J. Maas, que se chama Casa de Chama e Sombra, volume 3. Tem a edição que está sendo vendida na Amazon, ela tem alguns brindes, então se você tem interesse em comprar com brindes ainda tem disponível, tá? Foi lançado dia 30 de janeiro. A capa ficou muito dentro do que parece com as outras, né, que é o volume 13, são bem parecidas. Mas eu achei estranha essa cobra toda. Quem já leu, eu ouvi algum spoiler de uma pessoa que já leu e disseram que tem várias casas e parece que cada livro é uma casa. E esse é a Casa de Chama e Sombra. Não sei quantos livros serão dessa série, mas é um tijolo para você ler. Eu comprei o primeiro, Cidade da Lua Crescente. Vou ler antes deste ano, é meu propósito começar a ler, né? Vamos ver se vou conseguir. Pra eu decidir se eu vou querer ler ou não, mas eu gosto muito do que a Sarah J. Maas escreve. Além disso, eu vou começar aquela outra série que eu não li e todo mundo já leu, que é Corte de Espinhos e Rosas. Então, eu vou começar a ler essa série também. Então, quem sabe eu vá intercalando, né? Mas esse lançamento saiu dia 30 de janeiro. Então, um diferentão que tá saindo é As Estrelas Esperam no Céu. A capa tá muito bonita, tá bem escolhida, com esse mar, esses navios, tá saindo pelo selo Verus da Record. E ele é um livro de drama, tá, gente? Ele tá saindo no dia 15 de janeiro, ele é escrito pela Lori Nelson Spielman. E a gente vê a história de uma família, que é uma mãe e 2 filhas. E a mãe tem uma carreira de sucesso na área imobiliária e tal, e acontece uma tragédia e ela perde uma das filhas. A outra filha, ela fica machucada, mas ela não morre, então fica essa tragédia envolvendo esse relacionamento e ela começa a não se conectar mais com a filha sobrevivente, que é a Annie, e ela decide se mudar com a filha para uma outra localidade e tentar reconstruir esse relacionamento. Achei interessante, porque é um livro de drama e eu gosto de livro de drama bem construído. Então, trouxe aqui como um possível bom livro, né? Ele foi lançado dia 15 de janeiro. O último livro da Record é também pelo selo da Verus, é Um Feitiço de Amor. Esse aqui já é tipo de romance, um pouquinho mais de ficção.
Ele está sendo lançado dia 26 de fevereiro, é escrito pela Kate Robb. Aí a gente conhece a história da Gemma, que ela tinha um namorado de longa data e ela levou um fora absurdo dele. E aí ela vai se consolar com seus amigos, né? E ela ela acaba fazendo uma simpatia, um drink lá, uma coisa. É como se fosse para ela esquecer tudo que ela viveu com esse namorado e, tipo, começar de novo. E aí, no meio desse processo, ela tinha dessa simpatia, ela tinha que beijar esse melhor amigo, que é um amigo e uma amiga. E ela beija esse melhor amigo e quando ela acorda no outro dia, a vida toda dela mudou completamente. Ela não tem mais os amigos que ela tinha. Esse melhor amigo dela nem conhece ela e ela fica tentando voltar atrás. E parece que para ela desfazer essa simpatia, ela tem que beijar de novo esse melhor amigo. Mas ele nem a conhece, então como é que ele vai aceitar simplesmente sair beijando ela por aí? E aí ela começa a perceber que talvez ela goste mais dessa realidade que ela está agora do que a realidade anterior. E ela fica em dúvida se ela quer ou não voltar para a realidade anterior. Então tem todo um romance que provavelmente vai se desenvolver dela com esse melhor amigo. É uma suposição minha, mas eu acho que é mais ou menos isso. A capa tá muito bonitinha, gostei bastante. E com certeza é um romance que eu daria chance pra ler. Na Companhia das Letras não teve nenhum lançamento. Sim, pasmem, porque sempre tem alguma coisa bacana na companhia. Não achei nada que eles tivessem sequer lançado mesmo pra janeiro e fevereiro. Não sei o que rolou dentro da empresa. Da Arqueiro eu separei 2 livros para falar para vocês. O primeiro dele é a continuação daquele suspense, meio drama, meio mistério, né? Que é O Segredo da Empregada. Ele é a continuação, deixa eu ver se eu acho aqui, do livro A Empregada. Eu vi alguns comentários de pessoas que leram esse livro da Empregada e disseram que o final é surpreendente. E aí a gente tem uma continuação dela, que ela agora tá sem referências e procura emprego, né, e tal. E ela se emprega numa nova casa e que teoricamente há um casal, mas ela nunca viu a esposa. A esposa vive trancada no quarto. Ela escuta choros e outras coisas e tem algumas partes proibidas da casa que ela não pode acessar. E aí ela começa a se questionar se ela quer descobrir ou não quer descobrir os segredos dessa família. E aí, apesar deles ter aceitado ela sem referências nem nada, ela pensa em realmente descobrir o que está acontecendo, porque ela quer saber o que acontece dentro daquele quarto daquela mulher. Porque enquanto ela estava lavando as roupas de cama e as roupas que saíram do quarto dessa dona da casa, né, que ela não conhece, ela vê sangue e ela consegue de alguma forma abrir a porta dessa casa. E aí quando ela entra, ela tem um choque. E aí a gente não sabe porque a sinopse não conta. Por quê? Porque a gente tem que comprar o livro pra ler, né? Tipo assim. Então é a continuação da Empregada, é O Segredo da Empregada. E aí tem até uma frase no livro: não espie por trás da porta. Então a gente não sabe que segredo chocante é esse, não sabe em que estado essa mulher vive dentro desse quarto confinada. Então, só lendo mesmo. E foi lançado dia 5/1, escrito pela Freida McFadden. O segundo livro que eu separei é um romance de época da Lisa Kleypas. Eu gosto muito dos livros da Lisa, já li alguns. São diferentes, sabe? E eu gosto de romances de épocas diferentes. Esse é Sonhando com Você. Ele é o livro 2 da série dela, Clube de Apostas Craven. Quando a tímida escritora Sarah Fielden deixa a segurança de seu chalé para fazer a pesquisa de seu próximo romance, acaba testemunhando um crime. Sem conseguir se conter, ela decide prestar socorro e salva a vida de um homem mais perigoso de Londres. Do homem, né, mais perigoso de Londres. Depois de uma infância difícil, Derek Craven hoje é poderoso proprietário de lendário clube de apostas. Sua reputação é a pior possível e ele não tem o menor escrúpulo. Mas Sarah consegue ver que, por trás da fachada rude e cínica, Derek é ainda mais ardente e apaixonado do que nas fantasias dela. Consciente de que é o último homem que uma mocinha inocente deveria desejar, ele decide manter distância dela a qualquer custo. No entanto, no mundo em que os perigos espreitam em cada esquina, ele é a única pessoa que pode mantê-la a salvo. E quando os dois sucumbem à atração inegável que sentem um pelo outro, um segredo terrível emerge do passado de Derek e ameaça a felicidade deles, assim como as suas vidas. Então, eu gosto desses
romances com uma sinopse meio inesperada, é o que aparenta desse livro. É o segundo volume, né, do Clube de Apostas, e também foi lançado dia 5/1, tá? Vamos para o universo dos livros. Eu separei 2 livros interessantes para vocês. Um deles é O Grimório dos Destinos Sombrios. A sinopse desse livro é muito curiosa. Pela capa mesmo, vocês conseguem ver que tem toda uma estrutura meio mística e tal. É teoricamente uma escola de magia, e a gente pensa logo Harry Potter, referências, não sei se vão ter muitas referências a Harry Potter. Ele é escrito pela Hannah Alkf, mas pelo que eu entendi, é uma escola de magia e que acontece um crime lá. Eles estão fazendo várias mudanças, a escola era muito preconceituosa e tal, não aceitava determinados tipos de alunos, e aí eles começam a fazer mudanças e modernizar a estrutura da escola. E um dos professores que são mais cri-cris, mais chatos, mais preconceituosos, ele é encontrado morto. E de repente os alunos têm que descobrir quem foi que matou. E parece que eles têm um limite de horas. Pela capa fala 20 horas, 18 alunos, um assassino. E assim, quanto mais eles cavarem tentando descobrir quem foi que assassinou o professor, mais mistérios eles descobrem. Então eu achei interessante. Parece uma pegada um pouco diferente do que só magia, né, e tal. Então, eu trouxe como indicação para vocês de um possível bom livro, né, quem gosta dessa temática, né. É escrito pela, né, como eu falei, Hannah Alkf, e já foi lançado, dia 22 de janeiro. O outro livro do universo dos livros que eu separei é um romancezinho, meio bobinho, meio clichê, mas que parece ser divertido, Rivais a Bordo, escrito pela Angie Hawkman, e também foi lançado dia 22 de janeiro. Tem uma capa divertida, né? Que mostra na praia e tal, porque tudo tem a ver com um cruzeiro. Entre frequentar aulas noturnas para o seu MBA e seu emprego exigente numa empresa de cruzeiros, a gerente de marketing Henley mal tem tempo para si mesma, quanto mais para família, amigos ou, pior ainda, namorar. Entretanto, quando ela entra na lista dos candidatos para a promoção dos seus sonhos, todos os seus sacrifícios parecem valer a pena. O único problema é que Grammy, o gerente remoto das redes sociais, e também a pedra no sapato de Henley, também está na disputa pela promoção. Embora eles nunca tenham se encontrado pessoalmente, suas batalhas épicas por e-mail são lendárias no escritório. Para esboçar a proposta que decidirá o vencedor da disputa, ambos precisarão embarcar em um cruzeiro rumo às Ilhas Galápagos juntos. À medida que eles se sentem cada vez mais atraídos um pelo outro e a linha entre o desprezar e o gostar se torna mais e mais tênue, Henley passa a questionar suas escolhas de vida. Afinal, qual é o sentido de trabalhar o tempo todo se você nunca vive de fato? Então eu acho que ele vai começar com essa pegada de romance, mas provavelmente vai dar uma aprofundada a mais sobre o fato dela trabalhar demais e não ter a própria vida, né? Não viver propriamente. Eu achei que deve ser um livro comédia, desses que você ri bastante, então por isso que eu trouxe para vocês, tá? Próxima editora é a Intrínseca. Eu separei 3 volumes para vocês. O primeiro é Os Pecados de West Heart. É um livro de suspense e mistério, escrito por Dan McDonald. Estamos nos anos de 1970, às vésperas de um feriado, quando o detetive Adam, eu vou chamar ele de Adam, tá? Fica melhor. Adam se junta a um velho amigo para aproveitar um fim de semana prolongado em West Heart, um clube exclusivo e tranquilo em meio à natureza. Nesse primeiro momento, você talvez não desconfie das intenções dele, mas em um livro de mistério, nada acontece por acaso. Entre funcionários, moradores e convidados, nosso protagonista logo percebe que esse grupo de desconhecidos não é lá muito amigável, mas nenhum detetive que se preze largaria uma missão só por causa de umas caras emburradas. No entanto, a situação se agrava quando, menos de 24 horas depois dele chegar lá, o corpo de um dos membros do clube é encontrado no lago. E para ficar ainda mais dramático, uma grande tempestade está a caminho. Então, provavelmente ninguém vai poder sair, né? Em Os Pecados de West Heart, suspeitos não faltam e todos têm algo a esconder. Com uma estrutura ousada e uma narrativa maliciosa, subversiva, diferente de tudo que já se viu, essa história é uma homenagem aos grandes nomes da ficção criminal clássica, mas também uma versão totalmente original dos quebra-cabeças do gênero.
Até a última página, mais pessoas podem morrer e resta ao leitor mergulhar fundo nesse mistério irresistível apenas à espera de ser resolvido. Como eu falei pra vocês, é um thriller, né? Lançou dia 10 de janeiro. O segundo livro da Intrínseca é Babel ou Necessidade de Violência. Eu trouxe ele porque ele é uma fantasia Dark Academy, mas ele é escrito pela R.F. Kuang. R.F. Kuang foi quem escreveu A Guerra da Papoula. E eu li o primeiro livro ano passado, gostei absurdamente, muito bom mesmo. Eu tiro meu chapéu para ela, porque realmente foi um livro incrível. E eu pretendo ler os outros dois que já foram publicados, né? E esse é um novo livro dela. Eu só não sei se é uma série, tá, gente? Diz que agora é dentro dessa pegada de fantasia. Tá sendo lançado dia 12 de fevereiro. E tem também a questão da China, de imigrantes. Ele traz uma história totalmente diferente da Guerra da Papoula, mas com conexões com a China. E também uma época de revolução, de que um chinês que saiu da China, foi adotado e criado em Londres, de repente tem que escolher se ele quer voltar para a nação dele e apoiar lá na guerra, ou se ele quer ficar em Londres meio que traindo a sua nação mãe, ajudando os ingleses. Então é uma questão de guerra também, mas também tem esses outros conflitos. Eu achei bem interessante. E a capa tá muito bonita também. Eu espero grandes resenhas depois que esse livro, né, for lido por outras pessoas. Eu acho que é um livro que pode surpreender. O outro livro da Intrínseca é O Oceano no Fim do Caminho. Ele é um livro ilustrado, tá? Pela Elise Hurt, é a ilustradora, mas ele é escrito pelo Neil Gaiman. Ele é um livro de literatura juvenil, então pela capa mesmo a gente vê que talvez seja mais uma pegada de Coraline, né, e tal. Tá sendo lançado dia 5/2 e é uma história sobre monstros e tal. Em Sunset, eu acho que é isso. Na Inglaterra, um homem de meia idade volta à casa em que cresceu para um funeral. Embora a construção não seja mais a mesma, ele é atraído para a fazenda no fim da estrada, onde aos 7 anos conheceu uma garota extraordinária, Lady, que morava lá com a mãe e a avó. Ele não pensava em Lady há décadas, mas ao se sentar à beira do lago nos fundos da velha casa, o mesmo a que ela se referia como um oceano, o passado esquecido ressurge como uma forte maré. 40 anos antes, a morte de um homem despertou consequências inimagináveis e Leite, com magia, amizade e sabedoria digna de alguém com muito mais de 11 anos, prometeu protegê-lo, não importasse o que acontecesse. Então, é isso. A resenha é essa. Então, eu não sei se a gente vai lembrar do que aconteceu ou coisas novas vão acontecer agora que ele é mais velho, né? Então, fica assim, misterioso. É um livro que tem mais de 300 páginas, então não é um conto, é um livro completo mesmo. A capa tá muito sombria, no estilo de Neil Gaiman, né? E tá bem bonito, eu achei interessante, por isso trouxe pra vocês. Agora vamos para Gutenberg. Separei 2 volumes pra vocês. O primeiro deles é um romance da Sarah MacLean. Sarah MacLean é uma boa escritora, eu já li livros dela. Princesa dos Ladrões. Ele é o volume 2, se não me engano, das Belas Fatais. Uma mulher é muitas coisas e às vezes as impressões a respeito dela podem ser antagônicas. A senhora Adelaide é um claro exemplo disso. Ao norte de Londres, em Mayfair, todos julgam que é a prima sem graça da duquesa de Trevescan. Escondida por trás de um par de óculos, com o cabelo sempre muito bem preso e roupas discretas, essa é a impressão que ela de fato quer passar. Se os aristocratas conseguissem enxergá-la de fato, saberiam o quanto estão redondamente enganados. Os homens, em especial, a tratariam com mais respeito se notassem o quanto ela pode ser fatal para suas reputações. Uma inimiga até. Afinal, Adelaide é a quebra-laços. Conhecedora de todos os segredos que certos cavaleiros gostariam de manter enterrados, responsável por salvar donzelas de casamentos malfadados e colocar canalhas na cadeia. E claro, ela é uma das belas fatais. E o que levou a ter essa fama? Seu dom de bater carteiras com discrição. De fato, ela é a maior ladra que Londres já conheceu. No sul da cidade, por exemplo, Ed é uma lenda, uma princesa entre os criminosos. Mas sua missão é cheia de riscos. Sua nova missão pode trazer um passado perigoso à tona, assim como levá-la a um roubo que nunca previra, o coração do Duque de Claiborne, que parece anotar como ninguém. Então, assim,
Parece ser um livro divertido, de época, com algumas pontadas de drama, pontadas de romance. A capa tá muito bonita. Assim, às vezes a Gutenberg lança uns livros com umas capas muito bonitas, né? Eu gostei bastante. E vai ser lançado, deixa eu ver o dia, a partir do dia 20 de fevereiro. O segundo livro da Gutenberg que eu separei é Quando a Luz se Apaga. Esse é acho que é ou é um mistério ou é um thriller. É escrito pelo Robert Brunzer. Ele escreveu outro livro, parece famoso, chamado A Garota no Gelo. Kate Marshall e seu sócio, Tristan Harper, são contratados para investigar um caso arquivado há 12 anos. Joanna Duncan, uma ambiciosa jornalista, desapareceu após expor um escândalo político que mudou o destino de homens poderosos. Mas a polícia nunca descobriu o que de fato aconteceu. Ao analisar os arquivos do caso, Kate se depara com os mesmos suspeitos e uma série de perguntas não respondidas. O que Joanna estava investigando antes de desaparecer? Onde suas anotações foram parar? Onde seu corpo foi escondido? O caso parece não ter solução, até que novas pistas apontam para um assassino que, há anos, age nas sombras, sempre um passo à frente da polícia. Agora Kate precisará correr para alcançá-lo, caso contrário, ela pode ser a próxima vítima. Então, é realmente um thriller, né? Então, quem gosta de thriller tá bem servido esse mês, né? Separei também alguns livros, acho que é um livro só da HarperCollins. É um livro meio doido, assim, porque eu li a sinopse e não consegui categorizar ele bem. Talvez um drama que vire um thriller. Talvez seja isso, começa de um jeito e se transforma em outra coisa. O Homem Proibido, de Nelson Rodrigues. Ele vai estar disponível a partir do dia 1º de fevereiro. A capa mesmo é aquela vibe dos anos 50, 60, né? Uma coisa assim. A gente tem a história de duas primas. A prima Sônia e Joyce são quase como mãe e filha. Fazem tudo juntas, planejam minuciosamente o futuro e a vida e chegam ao ponto de querer se casar no mesmo dia e morar na mesma casa com seus respectivos maridos. Infelizmente, tamanha proximidade é capaz de transformar a linha entre o amor extremo e o ódio intenso em algo tênue. Com o aparecimento de um homem proibido, a relação das primas e irmãs fica estremecida. Fadadas a uma rivalidade impossível de ser superada, ambas se afastam e planejam em segredo suas próprias versões de felicidade. Realidades essas que podem ser mortalmente perigosas. Escrito sob o pseudônimo Susanna Flagg, O Homem Proibido é o 9º romance de folhetim de Nelson Rodrigues, publicado pela HarperCollins. Essa edição conta com um prefácio de Cecília Tumenboa e um pós-fácio de Eric Buarte de Guzmán. Então, achei interessante, vai rolar uma rivalidade medonha e o que elas vão fazer para disputar esse homem, né? É um livro que é até estranho eu trazer aqui, porque a história dele é estranha, por isso que eu trouxe, a verdade é essa. Eu achei estranho a história de uma rivalidade tão forte feminina por um homem, e aí eu achei interessante, por isso que eu trouxe para vocês. Mas eu vi que ele já lançou outros livros também, Minha Vida, mas ele parece mais assim, começar com um drama e depois se transformar em um thriller. Não sei o que elas poderão ser capazes, né, pela competição. O próximo livro é da editora Rocco, A Missão de Ser Feliz. Gente, eu achei esse livro com uma proposta muito diferente, por isso que eu trouxe. Ele está sendo lançado a partir do dia 29 de fevereiro, escrito pela Amy T. Matthews. Jodie Boyd é uma jovem artista e ansiosa no início dos 20 anos, que não faz ideia do que fazer da vida. Sua irmã mais velha, Brie, é uma influenciadora de Instagram, aventureira de muito sucesso, com mais de 1 milhão de seguidores. Sua irmã é a pessoa mais cheia de energia que Judy conhece, até começar a combater a leucemia. Quando Brie morre, os Boyds ficam arrasados e sobrecarregados com dívidas médicas, mas Brie pensou em tudo e uma postagem no seu perfil do Instagram pode mudar a situação de sua família e a vida de Judy. A primeira de muitas que Brie programou em segredo. A postagem cria um desafio para Judy. Completar a lista de desejos de Brie. Se Judy conseguir terminar e manter todos os seguidores de Brie, um patrocinador corporativo pagará as dívidas médicas. Se ela ganhar ainda mais seguidores, os Boyds não serão os únicos a se beneficiar. É insano, é assustador, é impossível recusar. Então, apesar do mundo inteiro estar assistindo, Judy, mergulha de cabeça sem nunca imaginar que, na morte, sua irmã
ainda pode ensinar como aproveitar a vida e que o último item da lista, me apaixonar, pode ser o mais fácil. Então, assim, a gente tem uma lista aqui que eu nem vou ler. Parece algumas da lista ela fez e os que faltam a ser completados, a Jude tem que fazer. E aí tem toda essa questão do patrocinador. Provavelmente, desses desafios, ela tem que postar coisas no Instagram, postar Reels, postar, né, Stories. É, como eu falei, achei interessante. É uma coisa diferente, que eu não tinha visto em outros livros. Publicado pela Roku. A capa tá muito bonitinha. Ó, tudo a ver com essa postagem aqui de Instagram e tal. Bem legal. Eu achei que é um livro de drama que pode trazer algo mais, sabe? Por isso que eu trouxe. Da Harlequin, eu separei 2 livros e são os últimos livros, tá? Que eu separei. Um deles é Que Vença o Pior. Gente, olha a capa. Tá muito bonita a capa com esse desenho dos 2 personagens e tal. Quebre maldições, não corações. A história é interessante. Graças às habilidades sobrenaturais da sua família, Riley tem certeza que vai morrer sozinha, mas se tiver algo a dizer sobre o assunto, que seja pelo menos rica. E ela finalmente tem a chance de transformar suas habilidades para o oculto em um negócio de peso a ser contratada para quebrar a maldição de um infame castelo escocês. Acostumada a um trabalho solitário, Riley fica agradavelmente surpresa ao conhecer um belo estranho na cidadezinha em que vai se hospedar, até que ele tenta fazer com que ela seja demitida. Recém-saído de um escândalo profissional, o arqueólogo Clark não pode deixar que uma autoproclamada quebradora de maldições estrague sua última chance de redenção. Se ele não conseguir demiti-la, está determinado a pelo menos evitá-la, por mais que a lembrança de um primeiro encontro perfeito e cheio de faíscas o atormente. Riley espera que a maldição do castelo faça o seu trabalho e afaste Clark, mas em vez disso, poderes sobrenaturais parecem determinados a forçá-los a ficar próximos um do outro. Próximos demais, e se não tomarem cuidado, não só o castelo, que acabará em ruínas. Então, assim, o que não explica é por que Clark quer que ela seja demitida. O que ele ganha com isso? Isso não é explicado na sinopse, né? Então, tá sendo lançado dia 8 de fevereiro. Deve ser um daqueles livros divertidos da gente ler e rir, né? Por isso que eu trouxe pra vocês. E o outro é um Verão Revelador, da Jennifer Weiner. A capa tá muito bonita, com essa visão, assim, de praia e tal, né? Mas é um livro de drama, já tá disponível desde o dia 1º de janeiro. 6 anos depois da briga que acabou com a amizade delas e sem nenhum tipo de contato, nem mesmo uma stalkeada básica, nada. Daphne fica chocada com Drew, que ela volta à sua vida, mais linda e bem-sucedida do que nunca, pedindo um favor. Ela quer que Daphne seja sua madrinha de casamento. Drew sempre teve tudo, exceto, aparentemente, a habilidade de manter amigos. Mas Daphne não é mais a fiel escudeira apagada do ensino médio. Ela construiu uma vida que ama, incluindo uma carreira em ascensão como influenciadora. É muito arriscado reatar a relação com a glamurosa e volátil ex-amiga, mas resistir a Drew sempre foi difícil, e o convite inclui um fim de semana numa mansão paradisíaca em Copy Code, o cenário ideal para Daphne produzir seus conteúdos e promover a nova linha de roupas que a está patrocinando. Numa noite de verão perfeita, gerações da família se encontram para um jantar pré-casamento, esbanjando riqueza, e um homem feito sob medida para Daphne se materializa. Mas a manhã seguinte se mostra digna de pesadelos, e agora ela terá que lidar com as consequências de voltar para o mundo de Drew. Uma trama vibrante sobre a complexidão da amizade, as armadilhas de se viver online e a resiliência de sentimentos ao longo dos anos. Então, assim, é drama, né, gente? A gente não sabe o que vai rolar nessa noite aí, mas coisas vão acontecer. Achei interessante, por isso que eu trouxe para vocês esse último lançamento que eu separei dos livros. Foi uma leva, mais ou menos, né? Tem alguns livros muito bons, continuações bacanas. Me contem nos comentários qual livro te chamou mais atenção, qual série dessas que eu citei, que tá tendo continuação, você está lendo ou que você quer ler. Quero muito saber. Tchau e até o próximo vídeo.